assiste, velho. Não assiste. Dá sua opinião de merda na internet, escreve seu textão no Facebook e pronto, velho. Só não assiste mais pra não ficar enchendo a porra do saco, tá bom? Tenta lacrar lá no seu Facebook e pronto. Deixa a gente que entende o que é obra e cultura assistir quieto e apreciar, beleza? Fala aí, pessoal, mais uma semana comentando sobre Goblin Slayer. Tô aqui com o Gabriel Guerreiro do site Quadro Quadro. Fala aí, cara. Olá, pessoas. Eu queria me desculpar, na verdade, nesse começo de episódio, porque eu pensei que quem era fã de Goblin Slayer era mais ou menos a mesma pessoa que é fã de Hellsing. Mas depois de 5 episódios, eu acho que nem esse tipo de pessoa gosta dessa merda. Então desculpa você que é fã de Hellsing. E também tô com o Matheus, o nosso garoto da rua. Boa noite, pessoal. Eu não vou me desculpar com fãs de Hellsing, mas se você gostou desse episódio de Goblin Slayer, fazer o quê? Eu posso dizer que você tá bastante errado, mas ok. Mas sobre Hellsing, tenho que fazer um adendo sobre isso, porque Hellsing é bastante estiloso, cara. Então não vamos julgar as pessoas que gostam de Hellsing, por favor. Não eu jogo bem, jogo bem. Um dia a gente vai falar de Hellsing aqui então, porque vamos ter um debate sobre Hellsing. Que bom. Eu vou Tudo fazer que eu queria na minha vida. Vou fazer, sei lá, 10 volumes de Hellsing e tirar o plástico dos que eu tenho aqui. Não sendo drifters, eu já fico feliz. O início desse capítulo, então, ele pega duas coisas. Uma coisa é uma parte de um spin-off. Ele juntou nesse capítulo, ele pulou um arco pra enxertar ali. Antes desse novo arco que ele vai começar, ele colocou uma parte de um spin-off, que também é um mangá. Eu dei uma olhadinha rápida e eu não gostei muito da arte, eu nem li o capítulo, dei só uma olhada assim por cima mesmo. O Ladino, que hoje não está aqui, talvez ele apareça em alguns comentários rápidos, não sei, mas não tá gravando com a gente agora. O anime é uma merda, sei qual que é. Ele jogou o link aí, eu dei uma olhada, eu não gostei muito, não gostei muito da arte, mas também é difícil comparar com a arte do cara que tá fazendo esse mangá, que é a adaptação direta da novel, porque o cara é muito bom, é até meio triste porque ele é bom demais pro que a obra ele tá pegando, mas pelo menos eu espero que dê alguma projeção pra ele fazer algo dele no futuro, não sei. E também pegou uma parte da novel, juntou essas duas coisas e fez esse início de episódio. Tem o lance do moleque, o cara, um guerreirinho, que nem sei o nome dele, qual é a classe dele. Não falou a classe de nenhum dos dois, na verdade, né? Não. Tá, eles são tão importantes que nem isso foi comentado. Uma coisa que me chamou a atenção logo de cara foi que a animação caiu muito, que já era ruim, ela caiu muito nesse episódio. É bem episódio de transição, então é até compreensível que eles não deram tanta importância, mas o design dos personagens caiu muito. Eles são completamente genéricos dentro dos personagens que tem dentro da própria série. Eles são qualquer um dos figurantes ali. E aí tem o lance deles lutando com os ratos e tal, que é basicamente Tibia. Quem é mais novo talvez não jogou, mas quem é anos 2000 jogou Tibia e é basicamente isso. Chegou, você faz as missõezinhas lá, mata uns ratos, ganha experiência e depois você sobe os níveis. E tem a parte do Goblin Slayer com a menina das vacas, fazendo a mesma coisa que a gente já viu antes. Ele vasculhando para ver se ele encontra rastros de goblins, o que é até bem estranho, porque isso seria um estopim do arco que eles cortaram, que não vai acontecer agora. Talvez aconteça, eu chuto que ele vai acontecer no final dessa temporada, para ter uma coisa maior. Não sei se é uma boa ideia, porque esse arco foi cortado, ele tem algumas coisas que são importantes para o desenvolvimento do Goblin Slayer, mas foi isso que aconteceu. Cara, o que mais me incomoda nesse episódio, tem duas coisas que mais me incomodam, uma que vai vir depois, tem três, mas nesse começo, o que mais me incomoda é que não tem qualquer conexão entre as duas histórias que estão sendo contadas aqui. São dois episódios separados, juntados em um porque não cabia. É quase que aquelas sketches de anime de comédia que tem o lado A e o lado B do episódio, só que intercortado. Sim, foi uma merda. O que eu acho mais sensacional é que em um momento rápido ele vai ligar essas histórias, mas para todos os efeitos, as histórias elas são completamente paralelas. E não tem porquê a gente, depois de um arco tão relativamente grande que a gente teve no episódio passado, grande não em sentido de duração, mas em sentido de escala. A gente teve aquele grande arco e agora a gente vai cortar para dois personagens completamente whatever, de um spin-off que nem são de fato personagens da história principal. Eu realmente não entendi exatamente essa decisão específica de adaptar o spin-off nesse episódio. Eu não sei se foi uma questão deles precisarem de tempo
de encher linguiça mesmo, mas tinha 1001 formas e eles vão adaptar o spin-off justamente com esses personagens tão genéricos e tão sem graça. É porque ele tinha que tomar uma decisão, né? Ou ele fazia o que eu acho que daria mais 2 episódios no máximo, que seria fechar o primeiro volume da novel, que é esse arco que eles não quiseram fazer, ou já iniciar o outro. Ele não fez uma coisa nem outra, né? Uma coisa que eu achei engraçada foi que, pelo menos no mangá, aquele prólogo que a gente viu no capítulo passado, ele é pós-luta do Goblin Slayer contra aquele ogro. Porque aí dá uma ideia de que nesse mundo onde os peões são controlados, o Goblin Slayer ele vai contra a ideia dessas forças. Eu acho ruim ainda, porque volta para aquilo que a gente falou no capítulo passado, que é uma tentativa de fazer a parada ser RPG e tudo mais, mas pelo menos fazia um pouco mais sentido de ser o Goblin Slayer ser uma coisa meio anárquica contra aquilo tudo que envolve a história. Quando começou o capítulo, eu esperava que talvez tivessem mais um pouco do prólogo, mas pelo visto não tem mais, é isso mesmo, vamos pra frente, e eles tiveram que jogar alguma coisa pra preencher isso, já que eles tomaram uma decisão diferente em como contar a história. É só muito ruim, e até agora, pelo menos no anime, eu aconselho a lerem o mangá, porque, sinceramente, entre as três, a novel, o anime e o mangá, pelo menos ele é melhorzinho. Pelo menos ele tenta. Pelo menos o cara tem um mínimo de controle sobre as coisas que estão acontecendo na história. E o anime certamente é a pior coisa. Ele tenta juntar, são vários retalhos, né? Ele tenta fazer uma coxa de retalhos ali e não funciona. Porque, cara, quando você tá contando uma história, você tem que pensar o que você vai colocar e o que você vai tirar. É um trabalho de edição o tempo todo. Senão, sua história teria literalmente centenas de páginas e você não contaria sequer um dia daquela história. E aí você tem um episódio inteiro focado nesses caras, sendo que você mal apresentou a porra do lagarto, por exemplo. Eles têm mais tempo de tela que o lagarto. Eles têm mais atenção que a porra do lagarto, que é pare principal. Não faz sentido nenhum. É, que o lagarto, que é a elfa, que todo mundo, né? Eles tiveram bem mais tempo de tela. A elfa, no máximo, teve aquele momentinho de falar com o Goblin Slayer e ficar toda corada. Porque o Goblin Slayer, nesse episódio, ele tá meio quirito. Tem umas 3 meninas que ficam coradas por ele no episódio. Ah, não, calma aí. A gente vai entrar nesse ponto do harém do Goblin Slayer. Perdão. Lixo pra caralho. Ah, uma outra coisa. Esse spin-off, eu não acho que ele é a ideia dele, de pessoas lutando nos esgotos, é uma ideia ruim. Mas como tudo que tem acontecido nesse anime até agora, ele tá mal colocado. Se ele tivesse sido colocado no início, sei lá, no primeiro capítulo, eu acho que ele funcionaria, mostraria como é que funciona o mundo, as dificuldades que tem no mundo, como é difícil pra quem é muito fraco ainda conseguir se desenvolver, porque tem todo um jogo ali, quando você é muito fraco, você não consegue utilizar itens mágicos, como se você é fraco, você não tem dinheiro pra comprar itens e tudo mais, tem todo esse jogo das dificuldades do aventureiro no início. Se tivesse isso no início do anime, ficaria mais fácil da gente entender como é que funciona o mundo de Goblin Slayer. Mas não, ele joga isso no episódio 5, depois de uma mega batalha contra um ogro gigante e só quebrou o clima da coisa, porque você espera que os conflitos dos personagens eles vão crescendo, não retroceda nisso. E esse capítulo foi basicamente um retrocesso. Tem vários problemas com o mundo de Goblin Slayer e ele vira cada vez mais bizarro e esquizofrênico. Porque no próprio episódio tem a porra do diálogo da menina recepcionista falando: nossa, os aventureiros sobreviventes são poucos hoje em dia, mas eles deixam os caras morrer aos montes porque não emprestam mais espada. Sim. Por quê? Então, no mangá e na novel também, tem uma parte que eles tentam explicar isso. Cara, eu não sei se é pior ou se é melhor, sinceramente, parando pra pensar agora. Porque tem aquela cena, quando o moleque perde a espada, que eles estão conversando com outros dois whatever lá, e tem 2 caras lutando. Tem uma cena parecida no mangá, só que é o cara, um fortão, lutando contra um moleque fraco, ensinando ele a lutar, e aí corta pra recepcionista e ela tá comentando que, não, a gente tá treinando agora esse pessoal, porque o mundo tá um pouco difícil, e a gente não quer que eles morram tão rápido. Então ele meio que tenta se justificar no meio do caminho, como se essa forma de trabalho já existe há muito tempo, então não é muito justificável eles só começarem a pensar nisso agora, mas pelo menos tem. Mas no anime isso não é mostrado. Então continua com esse problema que você apontou, de as pessoas continuam indo pros lugares, vão morrendo, e talvez um carinha ali, um Goblin Slayer, ensine a eles uma ou outra coisa, mas no fim eles têm que ir sozinhos e fazer suas aventuras, porque isso é um RPG, cada um tem sua história. Ninguém pode ajudar ninguém, porque eu tô nível 40 e eu não vou fazer uma coisa que me dá XP.
Então fica sempre essa dualidade do cara tentando escrever uma história que faça sentido e ao mesmo tempo ele pensando num jogo de RPG que narrativamente tem uma porrada de regras que, junto com uma narrativa, forma de se escrever, não são coisas que não se juntam, mas fica complicado. Eu tava reparando nesse episódio, né? Porque voltaram os rankings com toda a força. E eu não tinha me atentado que prata é tipo o terceiro melhor ranking. Porque tem, como eu lembro dele citando Obsidian, Safira e Rubi e Esmeralda, eu pensei que eles fossem mais altos que prata, ouro e bronze, né? Não faz nenhum sentido bronze, prata e ouro tá acima, mas tudo bem. E aí, tipo, o Goblin Slayer é pra ser um dos caras mais fodas desse mundo e todo mundo caga em cima dele. Isso não faz nenhum sentido, caralho. Sim, sim. O foda é que, em relação a essa coisa da guilda e tudo mais, a minha cena favorita desse episódio é quando os moleques chegam pra recepcionista e falam: vocês podem dar dica de como matar rato? E a menina fala: não, porque matar rato é difícil, é por isso que a gente pede pros caras ir lá matar. Essa recepcionista nesse episódio, ela foi o ponto alto pra mim. Ela só teve cenas onde ela foi uma bela de uma cuzona. Eu não sei se o anime reconhece isso, mas pra mim ela já é uma das melhores vilãs dessa temporada. Claramente que não reconhece. Não, obviamente não reconhece, mas sutileza. Foi uma merda também. Mas voltando um pouco para essa questão do RPG, esse foi o episódio mais, assim, esfregando na cara que é um RPG, né? Porque toda essa parte dos aventureiros novos, ela é meio que, como você falou, um Tibia, e ela faz várias e várias e várias referências à questão de nível, quando eles estão vendo lá o Gats lutando com a outra menina e o cara fala: eu queria usar uma espada dessas. E ela: mas seu nível é muito baixo para usar uma espada dessas. Ela é muito cara. E a gente ainda vai comentar a cena que a menina fala: esses aventureiros eles começam lawful good, mas eles viram chaotic evil. Alinhamento. Isso. Então esse foi um episódio meio que inteiro só pra, entre vários outros nadas, mostrar, tipo, é um RPG. E de novo criando essa distância do espectador pro anime, porque, afinal de contas, eu tô vendo uma história sendo contada, ou eu tô vendo qualquer coisa que vai ser justificado porque, entre aspas, é um RPG? De novo, usar alinhamento na narrativa é, de novo, não entender o que é mecânica e o que é narrativa na porra do RPG. Porque é tipo você culpar alguém, sendo que ele nasceu assim, que alinhamento não é uma parada que a pessoa escolhe, entre aspas, aqui. É uma coisa que o jogador escolhe. Não faz sentido. Sim. Isso tá dentro do universo. A menos que eles acreditem que todo mundo é destinado e fica fechado numa caixa, então pessoas não mudam. Então não pode ter desenvolvimento de personagem nenhum nessa porra dessa história, a partir desse ponto em que alinhamento é uma parada que existe. O alinhamento no RPG, até onde eu sei, ele serve pra você definir as ações do seu personagem, né? Sim. Ele é só mecânica de jogo, ele não é algo que você vai colocar na sua história. Sim, e aí esse lance da identidade em relação ao nome fica bem mais latente, né? Quando você pensa por esse lado. Porque você tira até a possibilidade do personagem ter um nome, você tira bastante da humanidade dele, né? Porque você tá dizendo que ele é um personagem de um jogo. Ele é um personagem, ele não é nada mais do que isso. Tirando o Goblin Slayer, talvez, né? Mas fora dele, você não vai ver nada que um personagem não faria de um jogo de RPG. Então, vão ser só ele fazendo aventurinhas e não vai desenvolver nada? Eu sei que não, porque no mangá ele tenta, com o Goblin Slayer, obviamente. Mas com os outros personagens ninguém vai se desenvolver em nenhum momento. É complicado. Bom, então, pessoal, desculpa por não ter participado de novo, que a internet é foda. Sobre esse episódio, meio que continua uma merda, que é Goblin Slayer, né? Mas ele, tipo, que também ajuda no negócio que eu tenho pensado, que eu tava pensando desde o episódio anterior, antepassado, no caso, que a narrativa do Goblin Slayer é basicamente uma narrativa de RPG em turno. Um RPG japonês, pra ser mais exato. Os personagens não têm expressão, não tem carisma nenhum, você só basicamente aperta X, sai apertando X direto. Sobre o episódio, é episódio 5, e já temos filler. De sacanagem. Eu sei que é o bagulho do spin-off, tem na novel, se eu não me engano, original, mas é lá na frente, mas porra. Bom, o lado bom é que cortou a parte da fazenda, da batalha da fazenda, que tem aquela cena horrível dos escudos. E eu agradeço por ter cortado, porque a gente sabe que vai ter nego batendo punheta pra aquilo, infelizmente. Então, por enquanto, estou feliz pela... Uma decisão boa nesse anime foi ter cortado a batalha, pelo menos por enquanto, porque eles podem botar a hora que quiser, porque não faz sentido a linha cronológica do anime. Mas é isso. Tiveram um pouco de bom senso no meio de tanta merda. Até a próxima.
não seria tão mais tematicamente interessante se só o Goblin Slayer de fato não tivesse nome? Não faria Sim. muito mais sentido com o personagem? Sim. Com essa questão que o anime de vez em quando tenta bater que ele tá perdendo a humanidade cada vez mais por causa dos Goblins. Eu fico pensando nisso toda vez que eu vejo esse anime, porque eu sinto, apesar de quinta semana falando mal de Goblin Slayer, eu sinto que dava pra tirar coisas boas daí. Eu sinto que essa narrativa do personagem que tá tão obcecado com vingança que ele perde completamente qualquer resquício de quem ele era, é algo que poderia ter sido feito aqui. Mas não é algo que o autor do mangá, o autor da Light Novel e o estúdio White Fox querem atacar aqui, né? Mas eu não vejo o Goblin Slayer como uma história de um cara que tá de um ponto ruim e vai pra um ponto pior ainda. Porque existem várias formas de você escrever um personagem, né? Você pode fazer uma jornada de redenção, o cara começar bom e ficar melhor ainda, pior e piorar ainda mais. Eu vejo, pelo que tem acontecido, até onde eu li, é uma jornada realmente de ruim, um cara traumatizado com as coisas que aconteceu com ele, pra uma situação melhor. Se você vê já nesse capítulo, ele já tem muito mais interações com os outros personagens. Mesmo que ele ainda seja daquele jeito dele de responder as coisas com uma palavra só e ser um cara completamente sem habilidade social, mesmo assim, ele já tem uma coisa, ele já é mais participativo. Tanto que tem aquela cena que é difícil até comentar um pouco desse capítulo, porque como são histórias muito desconectadas uma da outra, fica um pouco difícil de falar cada coisa. Mas como entrou nesse ponto, como é que é o nome? É Guardião, Observador, né? Isso. O observador da paradinha acontece, ele tem mais interações com as outras pessoas e ele tem respostas para as coisas que falam com ele. Então, me parece que a história de Goblin Slayer vai ser realmente uma jornada de tentativa de redenção dele sair desse cara sociopata para se tornar alguém que consegue se relacionar com outras pessoas a partir das coisas que vão acontecendo com ele. É um pouco esquisito essa jornada, já que ele mora muitos anos com a menina que cresceu com ele e ele não mudou nada. E aí tiveram que vir pessoas de fora que ele não conhece, que ele não se importa, e é a partir dessas pessoas que ele tá começando a mudar um pouco. É um pouco esquisito, mas tem me parecido é que a ideia do autor é essa na história. Eu consigo ver. É que, tipo, cara, é tão mal escrito. É tão perdido de pra onde ele vai que fica complicado. Sim, sim. Concordo com o Guerreiro, foi uma merda também. Eu vejo essa questão, mas é muito abrupto. Essa questão de fato ele ser muito mal escrito. A Elfa chega nele nesse episódio e fala: a gente vai explorar a ruína, você quer ir? Ele fala: vou pensar. Teoricamente ele não tava com ele só pra matar Goblin, sabe? Já foi criado um laço aí entre eles. E uma missão? Em uma missão, o Goblin Slayer ele tem um problema que fica muito escancarado nesse episódio também. Ele não dá tempo pras coisas maturarem dentro dele. Sim. Como já foi lá desde o primeiro episódio, do primeiro pro segundo. No primeiro episódio a Maga se juntava pra ele, no segundo ela já tava completamente acostumada com todo o modus operandi dele. Você falou que nesse episódio ele tá mudado, Hit, eu de fato concordo que ele tá. Mas tem alguns momentos nesse episódio que ele parece paródia dele mesmo, sabe? Sim. A cena em que os moleques vão lá pedir conselho pra ele não para de falar de Goblin, não é no sentido Goblin Slayer padrão, é no sentido esses memes que todo mundo tá falando de, sabe, ele chega e fala: não, porque uma espada, ela é fraca, ela não conseguiria matar 5 Goblins. As caras, não, mas a gente vai matar rato. Então tenta um porrete. Porque o porrete mataria 5 Goblins. Aí ele tá saindo do salão, a menina, Goblin Slayer, ele vira Goblins? Sim, é o humor do episódio, né? Pois é. É um personagem tão unidimensional que eu não consegui enxergar um ser humano ali. É impossível enxergar um ser humano no Goblin Slayer, cara. E isso podia ser algo a ser tratado, mas não é. Esse é o problema. Porque nenhum dos outros personagens é desenvolvido o suficiente pra você ver eles com um contraste do Goblin Slayer. Todos são uma bosta, então ele é só mais um. Ele é uma bosta e tem mais tempo de tela, né? Aí fica mais evidente. Fazendo um comentário rápido sobre essa parte do mangá. Nessa parte no mangá, especificamente depois da luta contra o Orc, ele aparece sem armadura. A gente não vê o rosto dele, mas ele aparece sem armadura. Sim. Que justamente, sabe, dá um pouco mais de humanidade pra ele. A gente vê que, de fato, existe um ser humano ali no meio de todo o CGI. É porque todo o arco que eles cortaram, né? Então. Isso também, na verdade, deixa essa questão de o Goblin Slayer, ele tem 2 armaduras iguais, é isso? Isso já foi claro, né? Sim, tinha ficado claro o Elmo, agora é claro que ele tem 2 armaduras iguais. É claro que ele aparentemente tem uma boa relação com o ferreiro que dá pergaminho pra ele também. Sim. Eu não sei, parece que ele tá tentando muito agora pegar do nada e fazer com que o Goblin Slayer seja um personagem que ele é meio que, eu não diria amigo, mas o conhecido de todos. Sabe, pra mim essas 2 personalidades não batem, porque não é como se ele estivesse desenvolvendo isso que o Goblin Slayer está se abrindo pras pessoas. Ele tá desenvolvendo no sentido de que o Goblin Slayer, ele tá aí há tanto tempo que
ele já conhece todo mundo e ele já é meio que prata da casa e todo mundo meio que respeita ele. Sim, sim. Só que isso vai de encontro ao episódio 2, né? Exato. Em que é apresentado a menina vaqueira, que ela deixa meio claro que ninguém entra em contato com ele, mas de repente ele fala com a bruxa, aí de repente ele fala com o ferreiro, aí a recepcionista gosta dele também. Então ele tem um laço, um monte de laços que surgiram, porque sim, de algum lugar do passado. Que você pode colocar qualquer coisa. Quando você não fala o passado do personagem, você pode jogar qualquer coisa, mas tem que saber vender, né? Na verdade é um furo, né? Dá pra dizer que é um furo, né? No personagem. Porque se você parar pra pensar, sei lá, ele tá com a sacerdotisa o quê? Há um mês? Sim. Por aí. Ok, ele tá fazendo missões com ela há um mês. A gente não tem noção que não deu tempo de criar laços, até porque eles estavam fazendo missões, eles não estavam conversando por ali. E a gente não vê nenhuma interação grande entre a sacerdotisa e ele que justificasse a mudança dele. Até porque parece que ele tá um pouco mudado depois desse primeiro grande arco que teve, que foi luta contra o ogro lá. E aí ele pareceu que voltou um pouco mais disposto a ouvir as pessoas. Isso tudo bate com o problema com que vocês levantaram, já que é tudo muito rápido, é tudo muito esquisito, e um cara que carrega uma raiva, um ódio tão grande assim por tantos anos, porque ele não é um guerreiro há 2 dias, ele é um cara prata, então eu tô admitindo, ele é um aventureiro há anos já, no mínimo, pra estar chegando nesse nível. Só que como a gente não sabe exatamente como é que funciona, isso até serve como gancho pra gente entrar naquela parte lá da... Como eles sobem de nível, né? Tem o lance lá da conversa da recepcionista, que existe todo um tipo de... uma entrevista com os caras, né? Pra provar que eles podem ou não subir de nível. Ela que julga se eles sobem ou não de nível. Então, quando ele passou por isso, quer dizer então que ele teve que fazer atos heróicos numa quantidade talvez muito maior do que os outros. Não sei se vocês concordam. Acho que sim. É o que dá a entender. Ele subiu, de fato, só matando goblins e até por isso ninguém respeita ele. Sim. Mas só voltando um pouquinho, que é tipo, ele começa a mudar por causa do Arco Grande, e isso não faz muito sentido, porque, tipo, não é como se ele tivesse aprendido no Arco Grande que o importante é a conexão com outras pessoas, porque ele resolve tudo sozinho. Sim, isso é um ponto. Eu não tô justificando isso não, tá? Eu só tô falando como é que é o desenrolar da história. Eu sei que não, eu só realmente acho que nem isso eles conseguiram, porque é ele que resolve tudo no final. É ele que acha o mapa, Sim, é ele que planeja, é ele que mata o orc, ele faz tudo. Ele não precisava dos outros. Ele não tem uma virada em que, oh meu Deus, a elfa, sei lá, salvou a vida dele. Isso não acontece. Então, por que ele mudou? Porque sim? É um grande porque sim. Eu não sei, foi a primeira missão que ele fez com outras pessoas? É isso? Com um número grande de pessoas, tirando... Esse episódio dá a entender que, pelo menos em muito tempo porque ele comenta que disseram pra ele que a falta de cuidado dele é um perigo. Aí ela fala, então você tá andando com outras pessoas. Aí ele, só uma vez. Então, tipo, dá a impressão que, no mínimo, em muito tempo, ele tava, de fato, andando sozinho depois, só com a sacerdotisa, até que ele fez essa missão em party. Isso o suficiente pra ele mudar substancialmente. Ele bebeu com os caras, né? Ah, é verdade, comeu queijo e tomou vinho, é verdade. Isso muda a pessoa. Mas podemos seguir em frente. Cena da entrevista? Sim, pode ser. Eu realmente acho primeiramente muito confuso, porque o conjunto de morais de Goblin Slayer é uma coisa que me confunde tanto, porque o moleque chega lá todo fodão, né, com roupa nova e item, falando, não, porque eu vou de porcelana pra bronze agora. Aí os caras falam, não, na verdade você pegou um tesouro e pegou só pra você. Então, foi mal, você vai ser rebaixado e você vai ser proibido de pegar a missão, mas se você quiser morar aqui ainda, você pode. Depois de todo esse rolo, o soco que não aconteceu e tudo mais, ela chega e fala, nossa, mas por que ele tá tão puto? O que ele fez nem era ilegal. Se o que ele fez não era de fato ilegal e ele só enganou os caras, por que a punição dele foi tão severa? Por que eles ficam tão ressentidos com isso? Porque eles começam a tratar o moleque muito mal no meio do caminho. Não dizendo que o moleque tá certo, mas ela chega e fala, não, que sei o que, você é um mentiroso, você é uma desgraça, é por causa de você que as pessoas não confiam em aventureiros, o que aliás é informação nova. Não, é por causa de você que eles não confiam em batedores. Informação nova. É. Isso acredito eu, que tradição RPG. Talvez, mas é tipo, cara, você aceita um ladino na porra da sua guilda e você espera que ele não roube. Sim. A gente não aceita o ladino nem nesse episódio. Essa piada. Lixo pra caralho. Ela inclusive fala, nossa, ele devia deixar de ser aventureiro e só virar um ladrão mesmo. Então eu realmente não entendo o embate moral que tá acontecendo entre as duas partes dessa discussão. Porque é aquela coisa que a gente comenta quase que toda semana. O Goblin Slayer, ele te dá um pedaço e aí você completa. Você preenche com o que você sabe de conhecimento de RPG ou com o que você pode deduzir.
Ele não vai fazer por você. Parando pra pensar, eu fiquei confuso agora. As cenas não... Ficou parecendo que é um furo. É porque né, no mangá essas cenas são separadas uma da outra, né? Sim. Em questão de tempo, assim. Uma acontece no capítulo X, outra acontece no capítulo Y, que é 10 capítulos à frente. Agora que voltou pra essa parte, talvez pra mim foi o pior diálogo desse episódio, que ela agradecendo o Goblin Slayer pelo que ele fez por ela. Sim. 5 meses depois, agora que ela passou de nível, ela fala, não, muito obrigado. Essa parte melhor ainda. É tipo, mas seus amigos morreram. Fazer o quê, né? Poxa. Foi isso? Eu não acreditei quando eu vi aquela cena. Ela não tá nem se importando com o que aconteceu. Não, mas você me salvou, beleza. A gente é amigo. Muito obrigado. Ela nem se importa. Eles não conseguem escrever diálogo entre o Goblin Slayer e a sacerdotisa. Eles não conseguem escrever diálogos. Não, mas os do Goblin Slayer com a sacerdotisa em especial são os piores. É porque ela consegue ser pior do que todos os outros personagens. Ela tem essa façanha. Eu acho que é mais uma questão do fato dela ser pura e ele ser o personagem corrompido e você precisar construir essa relação dela criando afeto por ele e ele criando afeto por ela. Mas realmente não dá. Mas eles não são contrastes, cara. Esse é o problema, eles não são contrastes. Porque as ações dela não contrastam tanto assim com o que ele faz. Ela aceita tudo o que ele faz. Ela quase não mais questiona as coisas dele. Ela fala, não, você se acostuma com o que ele faz. Ela não fica lá sendo aquele personagem chato, batendo contra ele, falando, porra, você não pode ser assim. De fato. Que inclusive é algo que, tipo, ele quer vender que o Goblin Slayer deixou de ser humano, mas não tem ninguém pra questionar ele a essa altura da história já. E só passaram 5 capítulos. Caralho, não é possível. Por isso que eu falo, vai ser a porra de uma história de redenção totalmente esquisita. Talvez a pior já escrita. Porque o arco da Elfa é deixar de questionar ele e passar a amar ele no episódio passado. Ainda tem Uma isso, merda. né? Tá, vamos entrar logo... Caraca, mano, tá gigante já. Vamos entrar no harém, depois a gente vai logo pra parte final, porque não aconteceu nada nessa porra, e eu me nego a falar do moleque com bastão sendo Ed, matando barata. Eu só queria dizer uma coisa. A vela, com certeza, valia mais do que a porra da espada dele. Com certeza, com certeza. Não faz sentido nenhum ele usar a porra da vela pra buscar uma espada genérica número 15. E ela fala pra ele vender a porra da... Você pode ir lá buscar a espada ou você pode vender isso também. Por que ele se arriscaria pra pegar a porra de uma espada curta? Pra quê? Se eles estão num cagaço fudido, ainda coloca a porra de um fundo meio roxo pra parecer que é Ed, a porra de um lugar que você desse matar rato, se no outro capítulo teve um cara que solta fogo. Caralho, nada faz sentido nessa merda. E aí a porra da amiga dele, o poder dela é usar um milagre e só. É tudo que ela faz. Ela solta um milagre e agora é só amanhã, né? E corre. Porra. Com aquela espada dela que não tem corte. Caralho, o design é muito ruim, né? É pra ser um cajado aquela merda, não é? É. Creio que sim. Caralho. Aí ela mata o Hatkate zoado lá, no primeiro dia, né? Depois mata a porra daquelas 5 baratas, porque eles fizeram a curva e os bichos acompanhando eles. Nenhum bicho viu que eles fizeram a curva, só uns 5. Não, isso porque eles estavam com vela na mão, eles estavam iluminando o caminho. Exatamente. E aí ela usa a magia lá e mata as baratas, e aí ele é muito do mal, ele abre o bicho e pega a espada dele de volta. Exatamente. Inclusive, eu gosto muito que a descrição da vela ele vai achar o que você deseja. E aí quem segura a vela é a mina, não é ele. Sim, eu acho sensacional. Lugar de mulher não é na frente, né? Então ela tem que segurar a vela. Não, maneiro deve ser o pensamento dela. Eu tô procurando a espada dele. E assim ela encontra a espada. Quero muito achar a espada tosca dele. Quero muito achar a espada dele. Inclusive, como caralho ela foi parar dentro da barriga de uma barata, né? Aí você tá... É o loot, né? Quando você mata o monstro, ele dropa o item. Pois é. Eu só queria comentar rapidinho a cena sensacional da maga tirando a vela do decote e colocando a vela em cima e falando, quando você chega perto do que você quer, ela fica muito quente. E ela mexendo na pontinha da vela com a ponta do dedo. Sim, como se fosse uma piroca gigante. Exato. Inclusive esses dois, eles não fazem nada, né? Eles só ficam na guilda lá sentado, curtindo a vibe. Não, depois disso ela fala, não, agora vamos para aventuras. O carinha fala, né? Mas depois ele tá de volta já pra comemorar que o moleque conseguiu buscar a espada. Cara, aí você tá forçando muita história, né? Aí você tá... É rápido, cara. Vai ali, mata um dragão e volta. Porra, nessa história Dark Fantasy realista... Porra, tu mata um dragão mole. Eles são nível 200 já. A gente sabe que... Sendo prata, né? Sim, os dois são prata. Eu imagino qual foi o teste dela. Pela definição da elfa, aventuras envolvem morte, mas não envolvem nada traumático e não envolvem nenhum aperto ou nenhuma situação de perigo.
Inclusive, né, esse episódio, mais uma vez, nega isso com a porra dos ratos e as baratas, né? Porque não é só os goblins que são escrotos, é qualquer bicho. Então, que porra de aventura é essa? Não funciona nesse mundo, cacete. Cara, E aí alguém vai dizer, mas ela tava isolada, mas ela ainda vive nesse mundo. As aventuras dos elfos ainda vai ser com esses monstros do caralho. Não é diferente. E são as porra de uns ratos gigantes, né? Se esses ratos saírem do bueiro, mata todos os humanos de lá da porra da cidade. Inclusive, por que os ratos vivem nos bueiros e as baratas gigantes vivem no bueiro? Ficam escondidas no quê? Do fazendeiro? Porque eles gostam de bueiro, porra. Gostam de sujeira. No mundo medieval as coisas não eram sujas, porra. Só o bueiro. É até estranho existir bueiro, existir esse tipo de coisa no medieval, mas enfim, né? Vamos forçar a barra também da parada. Enfim, vamos lá para o momento da revelação dos 6 heróis lendários que salvaram o Digimundo há muito tempo atrás. Ah, caralho. Ok, vai lá. Cara, eu aposto 50 conto que vão ter novos 6 heróis lendários, vai ser a palha do Goblin Slayer e eles vão matar a porra do demônio, mesmo que isso não faça nenhum sentido dessa história. A gente já vai entrar na primeira, já vai ter o primeiro, né? Iron. Que é a sacerdotisa, que se a gente fizer as contas, olha aí, é a primeira que entrou na palha do Goblin Slayer, é a primeira herói lendária que vai aparecer. Uau. Ah, pensei que você tava falando da mina que vai aparecer depois, da que chamou eles pra essa nova aventura. Então, ela é sacerdotisa, igual a primeira da palha do Goblin Slayer. Aí a segunda vai ser o quê? Uma elfa. E a terceira, um anão. Ah, sim. E aí a quarta, um lagarto. Se foi isso, maluco, na moral. Falta um. Aí eu vou bater palma. Falta um lucro aí, então, porque a parte brasileira tem 5. Falta. Mas eu tenho certeza que vai entrar mais um. Do jeito que tá bem escrito, cara, eu não tenho dúvida que vai fazer um por um na sequência. Cara, Guerreiro, você não ficou completamente surpreso quando a personagem introduziu uma outra personagem muito importante e essa outra personagem muito importante foi utilizada nem 2 minutos depois? Não. Foi uma merda também. Eu fiquei surpreso que eles não utilizaram um rei Goblin ou um herói Goblin no arco passado. Isso me surpreendeu. Que tipo, nossa, ele não teve essa cara de pau. Que é o que eu espero de Goblin Slayer. Pensando por esse lado, eu queria entrar num ponto, esse ponto é só pra rechear mesmo, que é por que caralhos todo mundo quer o corpo do Goblin Slayer? Porque ele é um personagem self-insert igual o Kirito. Ele é o Kirito medieval. Só que pior. O que eu não achava possível. Sim, o Kirito tem um mínimo de personalidade, né? Por favor. Dá nem pra comparar, se você pensar em personagem. Porque o Kirito é pelo menos um personagem. Ruim, mas pelo menos é um personagem. O Goblin Slayer ainda não é um personagem. Ela tenta dar essa justificativa. Quando a menina a recepcionista e a sacerdotisa estão conversando, que ela fala, mas ele é estoico. Gosto dos caras estoicos. E ela, mas talvez ele seja estoico demais. Sim. É um mínimo de tentativa pra, tipo, olha o que faz as pessoas se apaixonarem pelo Goblin. É essa pose dele. E por que a Elfa ama ele? Porque ele salvou outra elfa matando o Goblin. Que momento exatamente a Elfa se apaixonou por ele? Na fogueira? É, a Elfa arqueira. Eu diria que foi quando eles estão sentando na caravana no episódio passado, por algum motivo. Foi ali. Ela falou, quero levar ele pras outras aventuras e pra transar, então. Sim. Provável. Seria melhor até, né? Que a história acabava, pelo menos. Será que acabava? Ele ia, né, respirar um pouco. Caralho, puta que pariu. Desextravasar, né? Sim. Eu tô tão bolado com esse episódio que até o cast ficou meio confuso, sabe? Porque não tem como tu seguir uma linha lógica com o acontecimento das coisas, porque... Ele é um episódio sem estrutura, então o podcast vai ficar sem estrutura. Fica, sabe? Você não consegue seguir uma linha. Você fica, porra, vou falar o que agora? Não sei. Eu só sei que... Por que as pessoas querem tanto o Goblin Slayer pra fazer um monte de coisa? Caralho. Ele é só um prata, porra. E ficou claro agora que existem vários, além da capital e do lugar onde eles estão, existem vários outros vilarejos que tem uma recepcionista com Pokéstops, né? Sim. Cara, eu não sei, esse mundo não faz o menor sentido. Eu acho que com o que ela Eu falou... odeio história de fantasia que coloca uma porra de um mapa no primeiro capítulo, que coloca um mapa desenhado. Mas eu preciso de um mapa, cara, porque eu não faço ideia de nada dessa merda. Então, o que vocês esperam pro próximo episódio? Eu não sei mais o que eu tô fazendo esse cast, cara. O que vocês esperam pro próximo episódio? Agora com esse novo arco aí que vai começar pra gente matar esse cast, porque... Eu espero cenas de punheta com a nova sacerdotisa. E eu espero que ele leve o resto da parede dele por motivo nenhum. Ok. Ó, vamos deixar apostas aqui, então. O Hit não conta porque o Hit já leu, mas
Sim. Eu e Guerreiro estamos limpos. Eu imaginei que eu ia conseguir seguir um pouco mais de Goblin Slayer já sabendo o que ia acontecer, mas ele me passou a perna. Eu espero, no mínimo, uma animação melhor, que pelo amor de Deus. Eu espero algum momento da sacerdotisa falando, tipo, nossa, olha só essa puta sacerdotisa. Inclusive, deixa aqui, eu espero alguma relação entre as duas. Alguma relação tipo de sangue, ou alguma relação de alma, ou alguma coisa assim. Acredito que elas estão ligadas por alguma coisa. Nossa, por favor. Eu quero Isso vai ser muito tão que horroroso. isso aconteça. Pô, isso aí seria foda. Mesmo porque classe define a cor do cabelo também, né? Porque as duas são loiras. Sim. Sim, tem isso também. Mas eu espero que a sacerdotisa ou a elfa fique com ciúmes da heroína lendária. Porque por algum motivo eles estão se dando muito bem, ela e o Goblin Slayer. Mesmo que não faça qualquer sentido. Piada de peito da elfa com a mina sacerdotisa fodona. Nossa senhora, eu já assisti o episódio da semana que vem. Não precisa nem ver. Então, eu não tô esperando muita coisa do restante desse arco que vai começar agora, porque é basicamente o arco de batalha e a gente já viu que a parada é ruim, né? Agora imagina vários episódios, pelo menos no mangá são vários episódios de luta. Vai ficar uma merda. Então, fiquem felizes pra reclamar sobre PNGs, porque realmente vai ser isso. E bonecão voando. Mais uma vez. Então já fiquem ligados em relação a isso. Eu só quero que você que tá ouvindo essa merda até aqui. Por que você gosta de Goblin Slayer, cara? De verdade. De verdade. O nosso público é um público fiel que não gosta de Goblin Slayer, guerreiro. Você respeite a nossa audiência. Porque, cara, como é que você chegou na metade dessa série e você tá ainda pensando, não, é bom sim, é bom, É da realmente. hora. Mas esse é o tipo de episódio que mesmo o cara que não gostou do episódio ou que achou o episódio só ok, vai postar lá textão, tipo, nossa, mas os caras não sabem o que é episódio de transição. Um episódio sem ação, os caras já ficam reclamando porque não sabem o que é dar um respiro na série. Eu não vi um episódio com ação até aqui. Quem dirá 100. A gente teve 5 minutos de ação até agora. Tá, se você considerar Bosta, uma bosta. Se você considerar estupro ação também, talvez um pouco mais. Fora isso, não rolou muito mais do que isso, não. O anime é uma merda, sei qual que é. Mas é isso, gente. Vamos fechar. Tristeza demais, cara. Tá. Puta que pariu. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau! Até semana que vem. Cara, nossa. Esse episódio mereceu um cast tão confuso. Cara, sério. Por quê? É tipo quem tá elogiando essa temporada de Sword Art Online. Por quê? Por quê?